Dia santo. Santo dia. Então, que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Estamos dando sequência às nossas formações e hoje iremos discutir o tema de viver uma vocação. Para viver uma vocação, trouxemos uma convidada especial, Mônica Silva Gameleira, Mônica Mariana, Mônica que é responsável pela equipe vocacional da Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus. Um ponto importante é que o homem sempre é chamado por Deus a viver na sua liberdade, a servir a Deus, a ter um relacionamento com Deus para o irmão, para o outro. Um ponto interessante é que Deus nos chama. Deus chamou muitos, desde a história da Bíblia, desde o começo da nossa história. Deus sempre está a chamar pessoas para se virem, para evangelizarem. Deus chama, Deus chamou Abraão, Deus chamou Moisés, Deus chamou os profetas, Deus chama você. Um ponto importante, um ponto interessante, é que sempre Deus é quem nos chama. Deus chama diretamente, Deus chama por acontecimentos, Deus chama por pessoas, mas sempre é Deus que nos chama. Sempre é Deus que nos chama. Uma coisa importante também é que Deus nos chama para uma missão. Deus nos chama para um serviço. Dois pontos a serem analisados e avaliados. Você que está tentando viver a sua vocação, entender a sua vocação. É uma situação dupla. Primeiro, depende de Deus, que chama. Mas segundo, depende de você. Você que responde. Então você que está me ouvindo, você é uma vocação. Você é uma vocação, você é um chamado. Jesus lhe chama. Estamos discutindo em como viver uma vocação. Viver uma vocação, qual a sua vocação? A Santíssima Virgem Maria, ela foi aquela que teve um chamado especial para uma vocação. A vocação da Virgem Maria, escolhida por Deus para ser a mãe do meu Senhor. Aquela menina judia, aquela menina de Nazaré, foi chamada. Deus manda o anjo. E ela diz, eis aqui a escrava do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa vontade. E ela ainda uma menina, ainda jovem, Deus chama, Deus escolhe, Deus espera de Maria Santíssima uma resposta. E ela dá o seu sim, um sim incondicional. Aquela menina cresce, é uma mulher de fibra, uma mulher que segue com o seu filho em todos os momentos, segue até os pés da cruz, educando, colocando suas experiências. Como mãe, com certeza, ela cumprindo a sua missão, cumprindo a sua vocação de mãe de Deus, ela de pé chorava. Nossa Senhora, para cumprir a sua vocação, ela chorava de pé aos pés da cruz, com o seu filho morto. Então, Mara, a morte de Jesus, ali aos pés da cruz, naquele momento cessou a vocação da Santíssima Virgem Maria? O que é que você acha? Como é que você pensa? Como é que você analisa? Meu irmão, nós não podemos esquecer aquela belíssima profecia que foi dita. Que profecia é essa? A profecia que Nossa Senhora vai nos dizer. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Não, César, jamais a morte de Jesus será fim, porque a morte de Jesus é um período de nova restauração, é começo. Entende, meu irmão? Então essa morte de Jesus não vai inviabilizar aquilo que foi o plano de salvação e esse plano de corredenção que a Virgem Maria também fez parte. Deixa eu colocar alguns pontos para vocês. A Virgem Maria também é uma vocacionada, não é isso? A Virgem Maria também respondeu, eis-me aqui a serva do Senhor. A Virgem Maria foi escolhida. E você, mais do que outras pessoas, como filho da Virgem Maria, tem que entender. Ela foi chamada para ser mãe de Deus, mas jamais no coração de nosso Senhor pensava na Virgem Maria apenas como uma barriga do aluguel, como uma mulher que seria descartável, jogada fora. A Virgem Maria é chamada a dar a luz ao mundo. A Virgem chamada a revelar Jesus ao mundo. Você é um missionário? Você é um vocacionado? Pede a intercessão da Virgem Maria para que ela possa estar com você
ensinando como é que se responde a Deus, porque isso ela sabe fazer e sabe fazer bem, não é, meu irmão? Outro ponto assim bem interessante de nós colocarmos, a Virgem Maria é modelo de todos os vocacionados. Por quê? Porque a forma que ela agiu, a forma que ela respondia, a forma como ela se vestia, tudo é para os vocacionados um modelo. A Virgem Maria é uma mulher que sabe guardar tudo no coração, mas não é uma mulher alienada. Nós vocacionados não podemos ser alienados, temos que estar entendendo, buscando, vivendo, estudando cada vez mais o que Deus quer que nós respondamos. Mas a Virgem Maria, ela tinha virtudes que ela expressava isso no seu dia a dia. A profunda humildade da Virgem Maria. Meu irmão, você vocacionado, busca viver essa profunda humildade. Nos momentos adversos que você encontra, nas dificuldades, nas tribulações, você responde com fé? Responde verdadeiramente no seu coração. Você tem a obediência, que a Virgem Maria é espelho para que nós possamos entender aquilo que Deus nos quer como obedientes. Você tem obedecido a palavra de Deus, ao Evangelho? Como é que você está na sua vida de mortificação? Porque o missionário que não busca viver a mortificação, que não busca viver a pureza, que Nossa Senhora é completa e é cheia. Então a Virgem Maria vai ser modelo para todos esses vocacionados. Então que a gente tem essa convicção. Você sabe bem disso. A Virgem Maria conviveu com Jesus não 3 anos como os apóstolos, mas conviveu a vida inteira. Então ninguém melhor da Virgem Maria do que ela para dizer a você, te ensinar as coisas referentes a esse próprio Deus. Nossa Senhora, ela sabe qual o gosto, qual o sabor de nosso Senhor. Então que possamos estar com ela. A Virgem Maria, ela nunca vai deixar de nos ensinar a expressar e a responder ao chamado de nosso Senhor. A Virgem Maria, ela sempre vai cada vez mais nos guiar nesse papel. Então a morte de Jesus não vai inviabilizar todo o projeto de Nossa Senhora. Eu não sei se você conhece alguma passagem que fale que Jesus escreveu. Eu agora só me recordo daquele momento, não é, daquela mulher pecadora que ele vai riscar na terra. Mas os evangelhos não foram escritos por Nosso Senhor, mas sim pelos apóstolos, por as pessoas que estavam ali convivendo o Novo Testamento. Mas aquelas informações que eram necessárias ser passadas para outras e outras pessoas, talvez a Virgem Maria tenha contribuído e contribuído muito nesses escritos. Lucas não acompanhou, não é isso, César? Não acompanhou a infância de Jesus, mas ele escreveu. Inspiração do Divino Espírito Santo, sim. Comentários que Jesus tenha feito da sua vida? Pode ser, mas com certeza a Virgem Maria contribuiu muito para a igreja nascente. E é essa mesma mulher que contribui pela igreja de hoje. Nossa Senhora aparece, Medjugorje, rainha da paz, chamando seus filhos à paz, chamando seus filhos à conversão. Então essa mulher deixa de ter seu papel com a morte do seu filho? Claro que não. A Virgem Maria foi importante no Pentecostes, estava lá, todos reunidos no cenáculo do amor. Mas a Virgem Maria se fazia presente. Aqueles apóstolos precisavam dela. Mesmo que Jesus já tivesse ressuscitado, Jesus disse, não saiam de Jerusalém até que a promessa seja cumprida. Que promessa era essa? O Espírito Santo. O Espírito Santo que a Virgem Maria conviveu desde a Anunciação. O Espírito Santo que estava presente quando revelou a Santa Isabel que aquela mulher estava grávida e grávida de Deus. Se você, meu irmão, precisa desse Espírito Santo para viver a sua vida de vocacionado, a Virgem Maria cada mais vezes pode lhe possibilitar esse Pentecostes em sua vida. Pois é, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Pois é, você é um convidado, você é um escolhido. E você está dando seu tempo a Deus? Interessante, Deus nos dá a liberdade de filho de Deus. Ele nos dá inteligência, Ele nos dá vontade. Ele chama todos para que façam parte do seu reino. Somos batizados, muitos casados, solteiros, somos membros dessa igreja, apóstolos, anunciadores do reino de Deus. E vocação, muitas vezes a vocação é confundida com profissões, com ser engenheiro, médico, advogado, vigilante, estudante. As pessoas confundem muito o que é uma vocação, o exercício da sua profissão. Então, Mônica Silva Gameleira, você, Mônica Mariana,
Você que tanto é uma animadora vocacional e fomenta em jovens o desejo de servir a Deus. O que é, Mônica? O que era uma vocação? Então, nós entendemos a vocação situando nesse contexto de beleza, nesse contexto de seguimento a Deus, né? Que a vocação também deve saber transmitir esse contexto de beleza. E aqueles que animam as vocações devem saber transmitir a beleza do segmento. Então, começamos entendendo a vocação não como algo reservado para alguns, para os sacerdotes ou para as religiosas, até porque, como César bem mencionou no início, toda vocação nasce do batismo. Então, você que é casado, que tem a sua família, também é chamado a pensar, né, sobre a sua vocação, porque constituir-se em família também é uma vocação. Então, nós começamos, né, desmistificando todo o conceito voltado para a vocação, que está tanto designada ao sacerdócio, quanto à vida de consagrados, na vida religiosa, quanto também no contexto familiar, para dizer que a vocação é dom, e se é dom, é suscitado e é semeado por Deus. Então, na vocação, nós temos um encontro de duas liberdades. A de Deus, que convoca, e a nossa ao responder. E nesse confronto das duas liberdades é que nós vamos entendendo aonde Deus quer nos chamar, né? E quer nos chamar a construir junto com Ele um projeto de amor, na qual eu vou me percebendo enquanto pessoa humana, eu vou me percebendo em busca de um sentido para, assim, abraçar a minha vocação. Então, a vocação quer me integrar como filho de Deus, né, como vocacionado a uma vida de felicidade por esse encontro, né, com Jesus, que é belo. Assim, a vocação deve também suscitar em nós, né, uma resposta generosa, assim como o apelo de Jesus a nós também é um convite amoroso. Então, que o Rei se encante com a vossa beleza da vocação, e nós que somos animadores, olhemos para aqueles que nos são confiados e saibamos transmitir primeiro a beleza do segmento, porque vocação é dom, é graça de Deus que se apresenta em nossa vida. Vamos prestar atenção. Deus lhe chama. Lhe resta responder. Você está respondendo? Dizia Santa Teresa Benedita da Cruz: responder ao chamado de Deus é sempre uma aventura, mas vale a pena correr o risco. Pois bem, essa santa aventura nasce pelo amor. Nasce pelo amor, e não pelo temor, e não pela fuga. Então, Mônica Gambeleira, quais as necessidades das etapas vocacionais? Nós comparamos as etapas vocacionais, ou mesmo a vocação, a uma planta, que primeiro ela é semeada, depois adubada, para enfim ser ceifada, né? E Deus é aquele grande Senhor da messe, né, que suscita operários e cultiva as vocações também. Já dizia Santo Agostinho que só é possível amar aquilo que nós conhecemos. Então, essa necessidade das etapas vocacionais é justamente para possibilitar ao formando, ao vocacionado, o conhecimento de si mesmo, o conhecimento e as exigências daquele local que ele se sente identificado com aquele determinado carisma, com aquela determinada parcela do evangelho que é ali anunciada. Então, essas etapas vão trazendo também na vida do vocacionado uma certa segurança, para que essa identificação, né, possa, no final, culminar nesse projeto de amor que é a vocação. Então, essas etapas nós podemos classificar principalmente em duas, né? A primeira é o questionamento sobre si mesmo, né? Que vai partir justamente de se conhecer, conhecer suas limitações, conhecer também aquilo que é virtude em você, para tudo empreender no projeto de Deus. E a segunda é se questionar sobre o chamado de Deus. Será que Deus lhe chama realmente? E se Deus lhe chama, com certeza lhe chama, aquele te chama. Então é percebendo, e esse questionamento com Deus, né, sobre o chamado de Deus, você só vai percebê-lo pela oração. Então a oração é o local onde a semente da vocação é adubada. Por isso que é necessário tanto esse questionar-se, esse perceber-se e principalmente saber, aquilo está lhe dando um sentido para a sua vida? Você se imagina hoje ou só por alguns minutos naquela determinada situação, naquele determinado carisma? Dizia ainda o Papa Francisco, só para complementar as etapas vocacionais, que toda vocação exige sempre um êxodo de si mesmo, essa saída. Então, as etapas funcionam para que você possa fazer essa saída dos seus comodismos, das suas
indisposições e de tudo aquilo que possa atrapalhar o projeto de Deus na sua vida. Então, vocês que estão nos assistindo, como viver uma vocação? O beato João Paulo II, ele classificava a cultura vocacional como o fundamento da cultura da vida nova. Era a confiança, o agradecimento, era o desejo, uma cultura de desejo de Deus. Nós temos que fomentar nos jovens, nos vocacionados, nos idosos também, em todos, o desejo de Deus, a sede de Deus. Então, Mônica, como promovermos nesse mundo tão cheio de turbulência, de assédios, mas como colocar nesse mundo, introduzir uma cultura vocacional? Então dizia a grande doutora da caridade, né, Santa Teresinha do Menino Jesus, que o amor englobava todas as vocações, né, essa cultura do desejo de Deus, que tanto o nosso saudoso beato, e logo mais santo, né, João Paulo II, nos falava. Essa cultura do desejo de Deus nas almas, mesmo em meio a essas oportunidades efêmeras, passageiras. Então, essa cultura do desejo de Deus está muito relacionada ao anúncio que nós fazemos de Deus. Será que nós, animadores vocacionais, coordenadores de pastorais, temos anunciado Jesus de uma maneira que as pessoas se sintam atraídas? Ou estamos anunciando Jesus de um modo que as pessoas tenham medo? Então, o nosso anúncio deve suscitar a adesão e não a rejeição a esse chamado que Deus nos faz. A vocação também, caros irmãos, não pode ser reduzida a uma função, a um serviço, senão nós estamos anulando a gratuidade do dom. Assim é preciso, né, promover essa cultura vocacional abarcando todas as realidades do vocacionado, a sua história pessoal, a sua história com Deus, também, né, proporcionando a ele tudo aquilo que for necessário para abraçar a vocação, a formação específica e também lembrando, nenhuma vocação nasce para si mesmo, mas nasce sempre para a humanidade e para o serviço da igreja. Assim, a cultura do desejo de Deus vai chegar na vida das pessoas se nós tivermos essa determinação de não guardar ou reter o dom e a graça de Deus. Senhor, enviai bons operários para a vossa messe, bons missionários para a vossa igreja, que vos peço eu, nada em meu favor, tudo para a vossa glória, ao vosso louvor. Isso diz São Luís Maria Grião de Montfort, na oração abrasada, pedindo vocações consagradas a Jesus pelas mãos da Santíssima Virgem Maria. Que o Rei se encante com vossa beleza, neste capítulo que foi tão bem escrito por Mônica Mariana. Quanta beleza em como viver uma vocação. Mas Mônica também, ela é responsável pelo setor vocacional da Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus. E ela, melhor do que ninguém, pode lhe orientar, lhe mostrar, lhe fomentar o desejo de caminhar conosco. Então, Mônica, como se dar o caminho vocacional na Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus? Então, em primeiro lugar, né, apresentando, somos uma comunidade de leigos, né, como vocês devem bem saber, leigos de diversos estados de vida que propagam a consagração à Nossa Senhora, ensinada por São Luís de Montfort. Então, como fazer um caminho vocacional conosco? O primeiro ponto, né, é ser um consagrado. Ser um consagrado à Nossa Senhora pelo nosso método, né? Isso inclui aqueles que moram aqui no nosso estado e também aqueles que estão fora, né? Nós temos essa maneira também de contemplá-lo. O segundo ponto é participar de todas as nossas atividades vocacionais que ocorrem aqui na nossa casa-mãe, em Natal, né? E aí nós vamos adaptando as realidades para você que mora distante, tentando, né, contextualizá-lo, porque não podemos reter o carisma em nós mesmos, né? Ele se propaga no meio da humanidade. E um terceiro ponto é você manifestar o seu desejo de ser um missionário, né? Então, esse carisma que portamos não é uma realidade que fica presa dentro das nossas estruturas ou dentro daquilo que nós já fazemos, mas é aquilo que Deus vai suscitando no coração de tantos consagrados e também de tantas pessoas que ainda não conhecem a consagração à Nossa Senhora. Então, somos a família discípulos da Mãe de Deus. Então, se você deseja ser um vocacionado da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, você pode entrar em contato conosco. Um dos passos formativos da consagração à Nossa Senhora é este programa, o Consagra-te TV. O Consagra-te TV que também está postado todos os vídeos em nosso site www.discipulosdamandedeus.com.br. Lá neste site você encontra todos os vídeos formativos. Também nós temos os nossos livros em questão, o que está sendo trabalhado agora
Que o Rei se encante com vossa beleza, a qual vários temas específicos são tratados. Esses livros vocês podem adquirir na loja Sagrada Família, ali atrás da Catedral Metropolitana, e também nas lojas Mãe do Amor, na Coronel Cascudo, e também lá no shopping da Zona Norte. Também vocês podem nos procurar nos nossos grupos de consagração, que temos vários grupos de consagração espalhados na cidade, mas vocês podem entrar em contato conosco que a gente vai dizer qual o mais perto de você. Temos missão em Ceará-Mirim, Currais Novos, Santa Cruz, Parnamirim, Macaíba, no Rio de Janeiro, em Natal. São vários locais para que você tenha o contato conosco e possa avivar, porque é Deus que escolhe. Se você que está me ouvindo é um consagrado a Nossa Senhora, não sou eu que estou lhe chamando, é o próprio Deus que lhe escolheu. Mas Ele usa o Consagra-te TV, usa a Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus para facilitar o desabrochar dessa vocação, dessa escolha, que desde o ventre de tua mãe, tu já foste escolhido. Desde o ventre de tua mãe, Ele já te consagrou, como diz lá no livro do profeta Jeremias. Então, temos que terminar nosso programa, Mara. E de repente, né, se você é um consagrado, você já se entregou a Jesus inteiramente pelas mãos da Virgem Maria, mas percebe que isso seria uma coisa maravilhosa que acontecesse para outras pessoas da sua cidade, faz contato conosco. De repente nós podemos juntar um grupo, não é isso, Mônica? Juntar alguns pregadores e levar o curso de consagração para a sua cidade. Não sei se você está em Macaíba, você vai ser talvez com vocês esse primeiro grupo que irá acontecer. Não sei onde é que vocês estão, meus amores. Mas o carisma, como a Mônica bem falou, não pode se reter em nós, tá certo? Nosso carisma, fazer a Virgem Maria mais conhecida e mais amada, nossa forma de ser, nossa vocação de ser, levar essa consagração para que muitas pessoas percebam que é possível ser consagrado, ter uma vida de consagração numa vida laical. É possível, tá bom? Então, a gente encontra nas livrarias muita literatura sobre vida consagrada, mas muito ligada a uma vida religiosa. Então, esse livro Consagra, que o Rei se encante com vossa beleza, é uma forma de manifestar que em diversas atitudes, em diversas situações da vida, nós podemos nos portar como uma vida consagrada, como uma vida a Deus. Que o Rei se encante com vossa beleza é que o Rei se encante com a sua forma de ser, com o seu comportamento, com suas expressões, com a sua manifestação. Então, é um livro bem indicado para que você possa ler e rever a sua vida. Porque a Santíssima Virgem Maria é um modelo de vocacionada. É um modelo que Jesus colocou, entregou a João. Eis aí a tua mãe. A vocação de João se faz moldada com a Santíssima Virgem Maria. E você que nos assiste, a consagração a Nossa Senhora é um caminho para lhe levar a Jesus, o mediador entre Deus, entre o povo e o próprio Deus. Deus lhe chama para ser santo. Mandou o seu Filho Jesus. E agora a Santíssima Virgem Maria, bem pertinho de você, para que você com ela possa dar essa bela resposta.